Fala galera, boa noite. Falar um pouquinho sobre esse jogo aí do CSA contra a equipe do Aparecidense. Primeiramente falando aí sobre questão de resultado, o time do CSA não poderia ter desperdiçado esses pontos que desperdiçou hoje. O CSA deveria ter vencido, até porque jogava em casa contra o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série C. E o time do CSA fez mais uma partida decepcionante, desapontou de novo o seu torcedor e começa a dar mostras que o time está numa situação técnica, de qualidade técnica, mais grave do que a gente imaginava, gente. O jogo de hoje foi ridículo de uma maneira que, sei lá, bicho, o jogo já começou ridículo ontem, por conta do questão do gramado, de chuva, aí não tinha marcação e tal. Foi melhor não ter jogo mesmo, né? Era melhor não ter nem jogado do que ter apresentado essa palhaçada que a gente viu hoje. Apesar de ter sido um empate, nós não perdemos, não fomos humilhados nem nada dentro de campo, mas foi um jogo tão ridículo do time do CSA que, cara, chega a machucar a visão de quem tá lá no estádio assistindo, sabe? Então, assim, bicho, vamos falar um pouco aí do que aconteceu aí nesse jogo do CSA, que começou aí com uma modificação na escalação. A gente entrou com Arnaldo e Juan nas laterais, Foster e Paulo César na nossa defesa, meio de campo modificado com Iago e Moisés Ribeiro, na frente o Tomás Baixos. De um lado a gente tinha o Almir, o Iago Teles, Almir não, Almir é foda. A gente tinha o Iago Teles e do outro lado tinha o Juan, jogador da base, e também o Taliari, sendo o nosso atacante fixo. Falando um pouco do que esse time apresentou, cara, os dois piores em campo, para mim, no primeiro tempo, foram Juan e Juan. Né? O lateral esquerdo, ele errou praticamente tudo que ele arriscou fazer, e inclusive um dos erros dele resultou no gol do nosso adversário. O time da Aparecidense fez um gol num contra-ataque lá, numa bola desperdiçada na defesa pelo Juan. E aí o time deles conseguiu fazer o gol. Então até por isso também a nota dele cai muito para mim, né, no meu conceito, por conta disso também, porque foi uma jogada decisiva para o jogo. Né? Outros momentos a zaga falhou também, o Foster errou demais, o Dalberson errou em algumas saídas de bola ali, e a gente acabou desperdiçando saídas de bola. O time do CSA estava horrível no primeiro tempo, né? Principalmente nesse quesito. E um dos erros que o time do CSA cometeu no primeiro tempo, deu a bola para o time do Aparecidense fazer o primeiro gol e cai nas costas do Juan, lateral esquerdo. O Juan, ponta, atacante, ele para mim também foi muito mal, porque ele mal viu a cor da bola. Eu não vi o Juan encostar na bola para fazer algo positivo. Né? Toda vez que a bola chegava nele, ele errava ou fazia algo muito básico, muito simples, e nada que possa destacar ele positivamente nesse time. Então, para mim, os dois piores do primeiro tempo, o Juan, lateral esquerdo, e o Juan, atacante do time do CSA. Eu sempre tenho muito cuidado para falar de jogador da base, né? Mas a gente tem que criticar também quando os caras vão mal. Né? Um jogador de base, ele é jovem, ele precisa de confiança também. Né? E essa questão da confiança, o time do CSA até cresceu também em certo momento do jogo, mas vamos falar isso daqui a pouco. Mas jogador de categoria de base precisa ter calma, precisa ter cuidado para você não queimar o cara. Porque é um cara jovem, tem a carreira inteira pela frente. Então você pode acabar queimando a carreira de um jogador se você não souber colocar o cara para atuar no momento certo. Por exemplo, hoje ele entrou muito mal. Então já tem a amostra de que ele não consegue hoje ser titular do CSA. Se ele vai evoluir durante a carreira e daqui a pouco ele vai conseguir ser um bom jogador, a gente não sabe. Então a gente tem que ter também essa visão, né? O treinador tem que ter essa visão de não colocar o cara agora para não queimar a carreira do jogador, né? Vai que ele, entrando lá no segundo tempo, em alguns jogos, ele começa a ganhar um pouco mais de confiança e daqui a pouco ele vira um jogador importante,
No ano que vem, ele é um pouco mais amadurecido, começa a jogar melhor. Então, a gente tem também que ter essa consciência, né, para tratar um jogador de categoria de base, que está subindo agora. É a primeira temporada aí, eu acho, do Juan, integrando o elenco profissional do time. Como eu tinha falado já também, erros na saída do time do CSA e a gente sofreu um gol. O time do Aparecidense, ao longo do primeiro tempo, soube manejar bem a posse de bola. No começo até a gente tinha ido bem, só que a Aparecidense foi evoluindo, foi crescendo, foi tomando conta da posse de bola e foi dominando o jogo. O time do CSA começou a ficar completamente perdido, não sabia o que fazer, não sabia sair tocando. Quando lançava a bola para frente, perdia muito rápido. Então o time do CSA acho que fez um dos piores jogos do ano, assim, da vida, né, dos caras. Principalmente o primeiro tempo, foi horripilante. E aí quando o gol saiu, o time da Aparecidense continuou, manteve a mesma pegada, se manteve tranquilo e deixou o CSA se complicar. Eu sempre falei isso, a gente precisa também saber fazer isso, jogar responsabilidade para os adversários, porque os times da Série C são ruins, então em algum momento os caras vão se complicar. Só que hoje a gente tentou tomar a proposta de jogo e a gente se complicou. A gente se fudeu muito, cara. A gente jogou muito mal. O time do CSA praticamente deu o jogo que a Aparecidense queria, né? Até o momento em que, numa cagada, o Thomas Bastos faz aquele golaço. E aí, velho, é por isso que o Thomas Bastos continua sendo titular. A galera tava reclamando, até no jogo hoje, muita gente veio falar comigo, pô, esse Thomas Bastos é muito ruim, ele é horrível, ele não cria nada, não participa do jogo, não faz nada. Mas o problema é que ele vai e faz um gol, como fez hoje. Se não fosse aquele gol do Thomas Bastos, o time do CSA ia estar jogando até agora e não ia ter arrumado nada. O Thomas Bastos, pelo menos, velho, a única coisa de positivo que ele faz é isso. Arruma um gol de repente. Fez um golaço hoje o Thomas Bastos. Parabéns. Parabéns, Thomas Bastos. Pô, ajudou a gente. Ganhamos um ponto por causa do gol dele. Mas, ainda assim, é muito pouco para o que a gente precisa de um jogador que assume o papel do camisa 10, do armador principal do jogo. Então, ainda sendo o artilheiro do time do CSA no ano, um cara que fez gols importantes pra gente, mesmo assim ainda é muito pouco para o que a gente precisaria de um jogador para ser o armador principal da equipe, certo? Mas assim, bicho, não tem condições de a gente tirar o Thomas Bastos do time, porque mesmo ele fazendo um gol a cada 5 jogos, é uma média baixa, não é que ele é um miraculoso, né? Ele faz alguns gols, de vez em quando ele arruma uma jogada, faz um gol ou dá um passe, sei lá, mas é muito pouco. Só que mesmo assim, ele ainda é o cara que consegue fazer isso. Quem é o outro que arruma um gol de vez em quando? O Taliari. Então, são só eles dois que conseguem fazer uma jogada positiva. Os outros jogadores passam o jogo inteiro e não faz nada, né? Não consegue arrumar nada. Então é por isso que o Thomas Bastos continua sendo titular, né? E não tem outro jogador que entre e assuma a posição. O Rodolfo entrou hoje, foi uma porcaria também. Foi muito mal o Rodolfo, né? Não conseguiu ser esse cara. O Iago jogou ali de volante, né? E o Iago é um volante que avança mais, sobe mais para tentar apoiar, só que também não conseguiu fazer uma boa partida, até saiu machucado, mas não foi isso que atrapalhou o desempenho dele, né? Antes disso ele também estava mal, mas, velho, é assim, bicho, o time do CSE não tem opções, né? Sai aí o time do CSA para o intervalo e a torcida vaiou o time muito. Aí é como eu sempre falo, saiu entre vaias e aplausos. Só que saiu muito mais vaiado do que aplaudido o time do CSA e merecido, cara. Eu sou contra vaiar o time enquanto o time tá jogando. Eu sou a favor de sempre apoiar, sempre tentar empurrar o time para o time arrumar força de onde não tem, tá ligado? Pra tentar conseguir o resultado. Mas, bicho, até eu tive vontade de vaiar o time, porra. Depois desse primeiro tempo ridículo que a gente viu hoje. Foi ridículo, cara. Ridículo. A gente não viu nada de positivo. A única coisa positiva foi o Thomas Bastos fazer aquele gol, né? Uma bomba do meio da rua
né? Fez um golaço o Thomas Bastos, mas foi a única coisa positiva que a gente viu nesse primeiro tempo. E aí, velho, no segundo, cara, a gente teve até uma postura diferente do time do CSA, criando boas jogadas, tentando, ousando, chegando mais lá na frente, empurrando mais o adversário. Por que não tenta isso desde o início do jogo, velho? É isso que eu não entendo, cara. É isso que eu não entendo, velho. Não entendo por que o time do CSA espera tanto o adversário, velho. Deixa tanto o adversário gostar do jogo. Não toma as rédeas da partida, velho. E aí a gente, no segundo tempo, tentou um pouco mais, só que bateu exatamente nessa dificuldade técnica do time da gente. Iago Teres foi mal, Tiaguinho foi horrível, Thomas Bastos, apesar do gol, foi mal também, Rodolfo, o Iago Teres, todos os atacantes do CSA foram mal. Todos, velho, todos. Robinho foi mal também. Robinho entrou no segundo tempo no lugar do Juan. Eu teria, inclusive, tirado o Juan lateral e colocava o Hernandes. Mas o Robinho entrou aí também no lugar do Juan. Pelo menos aí o treinador mexeu aí em uma das peças que não estava conseguindo render. E o Robinho também entrou muito mal. O Iago Teles também não conseguiu aparecer. E a gente vê várias outras peças. Todos os atacantes de lado, meias e tudo. É por isso que o time do CSA não anda. Quem entra não consegue representar, não consegue jogar bem. Às vezes um jogador faz uma partida de destaque, uma só, e depois some. O Iago Teles jogou bem aí, se não me engano, foi contra o São Bernardo, sei lá. Depois disso, o que ele fez? Nada, cara, nada. Né? Fez o gol ali contra caralho, foi o cruzamento do Juan, o goleiro espalma, aí o Iago Teles faz um gol ali. Mas, cara, é muito pouco para o que a gente precisa. E aí, tipo, entra o Rodolfo no lugar do Iago. O Rodolfo não consegue assumir a posição, não consegue fazer uma boa partida para demonstrar ao torcedor que pode assumir a posição, a vaga. Não consegue demonstrar que pode ser o camisa 10, que pode botar o Thomas Bastos no banco. Não consegue, cara. Foi mal o Rodolfo no jogo de hoje. Cedric e Tiaguinho entraram. Cedric foi mais do mesmo, né? Entrou ali para compor o meio de campo. E o Tiaguinho foi horrível também no jogo de hoje. No final até entra um atacante, acho que era o Jô, entrou no lugar do Moisés Ribeiro para lançar o time com tudo lá para frente. Deveria ter feito isso há muito tempo. Então assim, cara, hoje foi mais um jogo decepcionante do time do CSA, porque contra o lanterna da competição, o time do CSA não conseguiu ser melhor, né? Assim, a postura do time no segundo tempo mostrou que o CSA quis ganhar o jogo mais do que a Aparecidense e teve oportunidades. Mas eu não consigo olhar para o jogo de hoje e dizer o CSA foi muito melhor que a Aparecidense e mereceu ganhar. Eu não consigo ver isso. Não foi aquele jogo que a gente martelou e a bola não entrou. Não foi, cara. Não foi. Né? O time do CSA hoje foi muito mal e contra o Lanterna não conseguiu ser superior. O time do CSA esbarrou de novo nas próprias pernas. E isso a gente vem batendo muito na tecla. Agora é o seguinte também, pra gente encerrar aqui nossas opiniões. O time do CSA tem o treinador Vinícius Bergantin, que eu venho dizendo, cara, o Bergantin não é o principal erro, não é o principal culpado, não é um dos maiores culpados, não é o Bergantin, é o time, é o elenco. O elenco do CSA é limitado, o elenco do CSA é fraco tecnicamente, mas manter o trabalho do Bergantin hoje pode ser até que seja algo que vá corroborar a postura do time hoje, né? E o que a gente vem cobrando é exatamente a mudança de postura. E aí manter o trabalho do Bergantin pode ser que o time se mantenha nessa zona de conforto. Eu acho que a gente precisa agora mudar, sair da zona de conforto, mudar a atitude, mudar a ação, fazer alguma outra coisa, cara. Porque, tipo, empatou, a gente não perdeu, a gente empatou nesse jogo agora, mas foi ridículo. Então, assim, talvez até o time saia de campo agora e
naquela conversa interna, naquela conversa diária, o treinador diga, pô, velho, fomos mal, mas não perdemos, tal, não sei o quê, porque ele tá tentando defender o trabalho dele. Então, muito do que a galera fala também, às vezes, para mudar o treinador, é porque precisa do fato novo. E talvez a gente precise começar a cobrar esse fato novo, que é o incômodo com o que a gente tá vendo o time do CSA dentro de campo. Então, talvez a gente precise disso, né? Eu vou repetir. Para mim, o Bergantin não é o principal culpado. E não é só trocar o treinador que vai mudar o time da água pro vinho. A gente precisa de peças, reforços, jogadores para melhorarem o time. Só que talvez esse time também precise de um baque para poder acordar e mudar de pensamento, né? Que a gente tá aí com o Bergantin e tal, não sei o que, empatamos aí em casa, o time fica chateado, eu acho que fica, os jogadores ficam, o treinador também fica, todo mundo queria vencer esse jogo agora, só que ainda fica aquele conforto, né? Pô, velho, era pra ter ganho, mas, pô... Aí se chegar e mudar o treinador, aí talvez mostre a insatisfação da diretoria, a insatisfação da torcida, e talvez isso seja aquele baque que os jogadores precisem para poder melhorar de alguma forma, mudar um pouco a mentalidade, né? Então, assim, repito, não acho que o Bergantin seja o principal culpado. Mas se a diretoria do CSA quiser mudar o trabalho, eu vou entender, cara. Né? Eu sou contra, né? Eu sou a favor de você manter o trabalho, você ter convicção no trabalho, e eu acho que o Bergantin ele consegue tirar algumas coisas positivas, só que eu acho que o time do CSA ele precisa dessa chacoalhada, e talvez a mudança no comando técnico seja essa iniciativa aí. Então, assim, o trabalho do time do CSA ele precisa mudar, o dia a dia precisa mudar. Então, cara, fica também essa questão aí. Não tô aqui fazendo campanha para tirar o Bergantin, mas talvez essa mudança no comando seja algo que o CSA precise para ter essa agitação interna e o time mudar de pensamento, de mentalidade no campeonato, mudar de postura, mudar de atitude, e talvez seja isso que o time precise. Eu começo a considerar isso. Não sei, velho. Eu comecei a pensar nisso hoje. Então, temos aí alguns dias para poder conversar sobre isso. Quero a opinião de vocês aqui. Vocês são o quê? Fica Bergantin ou fora Bergantin? Manda aqui nos comentários e vamos debater um pouco sobre isso também, tá? Vídeo muito longo, galera. Me perdoem também, mas vamos que vamos aí. Muito obrigado. Quem tá no canal Espaço da Bola, segue na nossa live aqui. E quem tá no Diário de Azulino, deixa o like, se inscreve no canal também. E corre lá pro Espaço da Bola que a live tá comendo solta. Tamo junto, galera. Beijo, boa noite, valeu, boa terça e até a próxima.